Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vai começar uma nova jornada, tá? A gente vai começar a matéria pronto-socorro, tá? É uma matéria fácil, simples de entender, tá? Ela não é tão complicada, tá? Mas a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Por quê? Porque a gente vai falar de protocolo, atendimento, logicamente, na rua, atendimento hospitalar, vamos falar suporte de vidas, vamos falar, logicamente, de choques, tá? Vamos falar sobre doenças mentais, vamos falar sobre patologias, tá? Que são atendidas no pronto-socorro. Pronto-socorro, UPA, são a mesma coisa, só mudou, logicamente, o nome, tá? Pronto-socorro, UPA, tá? Unidade de pronto atendimento. É a mesma coisa, não mudou. Mas antes que a gente tenha uma introdução de pronto-socorro, a gente vai falar sobre o hipotálamo. Por que sobre o hipotálamo? O hipotálamo é muito importante nas minhas funções fisiológicas, no meu corpo, e aí eu preciso. Ele está localizado, logicamente, no lobo, tá? Parenteral, tá? E ele tem a função aqui, dá para vocês verem, tá vendo aqui, ó, o hipotálamo e logicamente a hipófise. Então ele tem uma função muito importante no meu corpo. Por quê? Que é o que a gente vai descobrir agora. Então, o hipotálamo é uma das partes mais ocupadas do meu cérebro, tá? Ele vai regular a função, tá, da homeostase, tá? O equilíbrio do meu corpo. Então, o hipotálamo, ele controla bastante a temperatura, porque a gente vai precisar, tá? Saber da temperatura. Por exemplo, você perde um volume de sangue muito grande. Quem vai controlar essa temperatura internamente? O hipotálamo. Fora isso, ele é responsável, tá, para regular a fome, a sede, que eu já vou falar, e logicamente a resposta à dor. O hipotálamo, ele odeia sentir dor, ele não gosta de sentir dor. Exemplo, eu me cortei. Nisso que eu me cortei, os meus neurotransmissores vão até, logicamente, meu cérebro, até meu hipotálamo e fala assim, olha, eu tô com dor. E quem vai responder, logicamente, é o hipotálamo. Aí a gente precisa tomar um medicamento, tá? Para bloquear o quê? Essa resposta à algia, à dor, tá? Então é muito grande isso. Então a gente precisa fazer isso muito rápido, porque senão o hipotálamo ele vai ficar mandando que ele tá com dor, ele tá com dor. E o nosso corpo ele não consegue suportar tanta dor. Por quê? Porque o hipotálamo ele tá logicamente mandando a mensagem, né, mandando a resposta, porque ele está recebendo a mensagem, ele está mandando a resposta, lógico, tá? Isso vocês aprenderam em anatomia, tá? Fisiologia eu também falei um pouquinho, mas isso daqui aprende-se na anatomia, tá? O nível de prazer, satisfação sexual, o comportamento de raiva, tá? Uma pessoa ficar agressiva, tá? Quem controla isso é o hipotálamo, tá? Por isso que a gente vai falar sobre doenças mentais um pouco, tá? Por exemplo, o paciente ele está sendo agressivo com você. Por quê? Qual razão? Tá? Quem provoca isso? É o hipotálamo, tá? Então é importante a gente saber, logicamente, esse equilíbrio e desequilíbrio corporal. A gente tem um equilíbrio, tá? E logicamente, quando foge desse equilíbrio, é porque está acontecendo alguma coisa, então a gente precisa saber. Então, o hipotálamo, ele controla todas essas funções, tá? Fora isso, ele participa também do sistema, tá? Que a gente estudou bastante, que é o sistema simpático e parasimpático, tá? Simpático e parasimpático. Uma parte que eles regulam bastante é a frequência cardíaca, que a gente vai estudar bastante, tá? Por isso, tá? Uma das partes do corpo também que a gente vai estudar é, logicamente, o bulbo, tá? Então, o bulbo eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá? O que seria o bulbo, tá? Eu vou até tentar ver se eu consigo... Opa, não. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo fazer aqui, ó, para vocês pesquisarem depois, tá? Deixa eu colocar aqui. Opa. O bulbo.
Pronto, aqui, ó. Aí vocês vão pesquisar a função do bulbo, que é muito importante, tá? Eu dei isso daqui em fisiologia. Pesquisem, tá? Porque a gente vai trabalhar. Por quê? Porque vai mexer diretamente com a minha frequência cardíaca, tá? Pressão sanguínea, respiração. Então, eu preciso muito que vocês tenham um entendimento maior sobre o bulbo, tá? E agora eu vou dar uma introdução para vocês sobre pronto-socorro. Então, o pronto-socorro, tá? Ele serve para quê? Tá? Na verdade, o pronto-socorro ele foi criado para que a gente tenha atendimento de emergência, tá? Por exemplo, eu fraturei o fêmur, pronto-socorro, tá? Eu tô com uma hipertensão alta, pronto-socorro, tá? Por que eu tenho que me tratar no pronto-socorro? Não. A hipertensão, quando está muito alta, você vai até o pronto-socorro, tá? Toma um medicamento, tomando um medicamento você volta para sua casa. O tratamento é na UBS, tá? Dor de garganta, onde eu trato? UBS. Não era pronto-socorro, mas todo mundo vai, logicamente, no pronto-socorro, tá? Então, esses primeiros socorros não são prestados, tá? Eles não são prestados apenas por pessoas que sofrem algum dano, alguma patologia física, tá? Também tem acidente, logicamente, de doenças mentais, então, que a gente vai trabalhar bastante, tá? Atendimento, acolhimento, tá? Esse atendimento e o acolhimento, tá? Que a gente vai tratar muito. Então, o pronto-socorro, ele trata de várias patologias. Então, ele trata de urgência, emergência, tá? Então, ele trata muito disso. Mas ele foi criado mesmo para emergência, tá? Mas, logicamente, as pessoas, a população, ele prefere procurar mais, logicamente, o pronto-socorro. O pronto-socorro é secundário. O que seria secundário? Todo o tratamento eu preciso fazer na UBS e o pronto-socorro, ele fica como apoio. Tá? Por exemplo, eu faço meu tratamento de hipertensão na UBS, mas vamos dizer que o meu paciente foi para um churrasco, comeu uma feijoada e, logicamente, subiu a pressão, que a gente vai conversar muito sobre isso. Subiu a pressão do meu paciente. O que acontece? Tá? Meu paciente precisa, logicamente, no pronto-socorro, vai tomar medicação, teve o abaixo, né? Abaixou, logicamente, a PA do meu paciente, ele vai para casa. E onde ele vai continuar a fazer o tratamento? Na UBS. UBS, primário, secundário, sempre pronto-socorro, tá? Então, e a gente vai tratar também de paciente, por isso atendimento, acolhimento, a pessoas que têm algum transtorno psicológico, tá? Porque a gente vai trabalhar muito com isso. Pronto-socorro trabalha muito com doenças mentais também, tá? Então a gente tem que diferenciar isso. E o atendimento, tá? E o acolhimento, tá? Não pode ser diferente de outro paciente, tem que ser igual, tá? Muitas pessoas fazem isso, tá? Até hoje, se uma pessoa sabe que tem HIV, a outra sabe, na verdade, não é? Um fica comentando com o outro e o acolhimento destratando daquela pessoa, tendo preconceito, e isso não pode. Todo o paciente, tá, que chegar na unidade, qualquer paciente que chegar na unidade, precisa ser atendido, tá, com acolhimento diferenciado. Então todos têm que ter logicamente um acolhimento diferenciado, com respeito, não é, e educação sempre, não importa a patologia dele. Então o pronto-socorro, ele me oferece isso, tá? Então apoio psicológico a gente tem que dar para o meu paciente, tá? Todas as pessoas que sofrem, tá, uma emoção muito grande, tá? Um sofrimento muito grande. A população hoje em dia está sofrendo muito, tá, de ansiedade, tá? Isso daqui é uma patologia que já está vindo na questão da adolescência, tá? Os adolescentes hoje em dia tá tendo muita emoção. Então a gente tem algumas pessoas, né, que terminam o namoro, não aceita, fica, ou logicamente quando você tem uma notícia muito ruim de um parente que falece, então eles vão procurar onde? No pronto-socorro. O pronto-socorro vai dar uma medicação rápida, para esse paciente, e depois ele vai para casa. Então o pronto-socorro, na verdade, ele tem um desenvolvimento muito grande,
tá? Em atendimento, que as pessoas precisam ter essa consciência que o atendimento primário ele vai dar todo esse suporte e o secundário é mais para emergência, mas quem dá esse apoio mesmo é o pronto-socorro. O pronto-socorro é ele que passa, logicamente, ao atendimento primário, que não deveria, tá? Então, esse desenvolvimento de patologia, de atendimento, é tudo, o pessoal vai sempre no pronto-socorro, que não deveria. Se o pessoal tivesse uma consciência que eu preciso primeiro passar na UBS, para depois ir no pronto-socorro, o pronto-socorro não era tão lotado, tá? Esse é a primeira introdução que a gente, essa primeira introdução que eu faço sobre pronto-socorro.